Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma videoaula. E nesta videoaula, nós vamos abordar derivadas de ordens superiores. Em alguns livros, eles se referem a esse conteúdo como sendo derivadas sucessivas. Então, vamos à definição. Então, se eu tenho uma função f derivável em um conjunto A, e a função derivada, f', definida de A em R, ou também a gente pode simplesmente chamar f', então essa sendo a derivada de f, ou também a gente pode se referir a esta função derivada como derivada primeira de f. De maneira análoga à definição da primeira derivada, nós também podemos definir a derivada da função f', ou seja, esta vai ser a derivada segunda de f. Quem vai ser a derivada segunda, então? Então, vai ser a derivada de f'. Pela definição, isso é o limite da função derivada avaliada em x mais h, menos a função derivada avaliada em x, dividido por h, e eu vou calcular esse limite quando h tende a zero. Se esse limite existir, nós vamos dizer que este valor vai representar a derivada segunda de f no ponto x. E esta derivada segunda, ela também pode ser vista como uma função, e aí nós podemos derivar esta função mais uma vez e obter a derivada terceira, que nós vamos referenciar desta forma, certo? E então a derivada terceira vai ser a derivada da derivada segunda da função f. Para se referenciar a derivada de segunda ordem da função f, nós também podemos usar a notação f elevado a 2, onde esse 2 ele vai estar entre parênteses para frisar de que isso refere-se à derivada e não de que isso é a função f elevada ao quadrado. O mesmo com a derivada terceira da função f, nós também podemos usar com este índice. Então, esta notação f', f2' e f3' são usadas para se referenciar as derivadas até a terceira ordem. A partir da quarta ordem, não é conveniente usar essa notação, então passa-se a usar esta primeira, colocando entre parênteses, então, a ordem da derivada. Continuando esse processo de derivação da função f, nós podemos obter até a derivada de ordem n, desde que esta derivada exista. Então, é a derivada enésima, nós vamos usar f elevado a n, para referenciar esta derivada enésima. Alternativamente a essa definição, a gente pode também escrever a derivada segunda usando a notação de Leibniz, ou seja, a derivada segunda de y em relação a x, onde que y é f de x. Isso é o mesmo do que dizer que eu vou primeiramente derivar y em relação a x, depois derivo uma segunda vez em relação a x, ou ainda usando esta forma aqui, o d com o índicezinho x, para referenciar que eu vou derivar em relação a x e dizer que eu vou derivar duas vezes. Posso fazer a extensão dessas notações para a derivada terceira ou derivada enésima de maneira similar. Então, vamos a alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu vou considerar o polinômio 5x² menos 3x e eu quero determinar a derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem e derivada de terceira ordem desta função. Então, a derivada de primeira ordem, neste caso, vai ser 10x menos 3. Para obter a derivada de segunda ordem, eu derivo mais uma vez. Neste caso aqui, o 3, então, é constante, então a derivada dele é zero. Ou seja, esta derivada de f' vai ser igual a 10. Derivando mais uma vez, para obter a derivada terceira, nós vamos obter que a terceira derivada é zero. Notem que, se eu derivar esta derivada terceira mais uma vez, a dessa derivada vai ser zero. A partir deste ponto, ou seja, a partir da terceira derivada, todas as derivadas que eu calcular vão ser iguais a zero. Então, a gente pode dizer que a derivada de ordem k dessa função f vai ser igual a zero para k maior ou igual a 3. K, lógico, sendo um natural, porque esse k aqui
é a ordem da derivada. Generalizando esta ideia para um polinômio p arbitrário de ordem n, nós vamos ter o seguinte. Então, se p é um polinômio dado desta forma, de grau n, este polinômio, então a derivada de ordem k desse polinômio vai ser zero se a ordem da derivada que eu estou olhando é maior do que o grau do polinômio. E, no caso deste k ser menor do que o grau do polinômio, então a derivada, ou seja, a késima derivada deste polinômio vai ser um polinômio de grau n menos k. Vamos a um segundo exemplo. Neste caso aqui, a gente tem a função f de x igual a e elevado a x sobre 2. E, neste caso, eu quero calcular a derivada de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, e, se possível, eu quero generalizar isso e obter uma fórmula que me forneça a derivada de qualquer ordem para esta função. Então, vamos começar olhando para a derivada de primeira ordem de e elevado a x sobre 2. Notem que nós temos aqui uma função composta, ou seja, e elevado a x sobre 2 é a composta entre a função e elevado a x com a função x sobre 2. Então, para calcular a derivada de e elevado a x sobre 2, nós precisamos usar a regra da cadeia. Usando a regra da cadeia, nós vemos que e elevado a x sobre 2, quando eu derivo, isso vai ser a derivada de e elevado a x avaliado em x sobre 2, ou seja, isso vai ser e elevado a x sobre 2, pois a derivada de e na x é e na x, vezes a derivada de g, ou seja, derivada de x sobre 2, que neste caso, né, é 1 meio. Então, a derivada de e elevado a x sobre 2 é 1 meio e elevado a x sobre 2. Vamos derivar pela segunda vez esta função. Então, notem que 1 meio é um escalar. Então, a derivada de 1 meio e elevado a x sobre 2 é 1 meio vezes a derivada de e elevado a x sobre 2. Nós acabamos de calcular essa derivada, então, a derivada segunda de f vai ser 1 meio vezes a derivada de e elevado a x sobre 2, que nós acabamos de calcular. Substituindo, isso vai ser 1 quarto e elevado a x sobre 2. Calculando a derivada de terceira ordem, então, novamente, agora 1 quarto é constante, então, a derivada de f duas linhas vai ser 1 quarto vezes a derivada de e elevado a x sobre 2. E nós já conhecemos essa derivada, então vai ficar 1 quarto vezes 1 meio de e elevado a x sobre 2, certo? Ou seja, a derivada de terceira ordem é 1 oitavo e elevado a x sobre 2. O que a gente está percebendo? De que, à medida que eu vou avançando, a derivada de ordem n, ela vai ser 1 meio vezes a derivada da função de ordem inferior, ou seja, de ordem n menos 1. O que nos permite obter uma forma geral para a derivada da função f, de qualquer ordem n. Então, a derivada enésima vai ser 1 sobre 2 elevado a n, vezes e elevado a x sobre 2. N aqui sendo um número natural, maior ou igual a zero. Eu incluí o n igual a zero aqui nesta formulinha, porque quando n igual a zero, eu teria f com derivada de ordem zero. Que em muitos livros eles referem isso como sendo a própria função, ou seja, eu não derivei a minha função. Ok? Vamos olhar para um próximo exemplo. Neste exemplo, a gente tem a função f de x igual a cosseno avaliado em ax mais b. Novamente, a gente quer aqui calcular as derivadas de primeira, segunda, terceira ordem e verificar se a gente consegue generalizar essa derivada para obter a derivada de grau n, ou seja, obter uma fórmula fechada para a derivada de ordem n. Neste caso aqui, o a e o b são números reais, ou seja, são constantes. Então, vamos começar calculando a primeira derivada. Novamente, a função
cosseno avaliado em ax mais b é uma composta de duas funções. Mais especificamente, vai ser a composta entre a função cosseno de x e a função ax mais b. Então, na hora de calcular a derivada dessa função, nós vamos usar a regra da cadeia, que me diz que a derivada de cosseno de ax mais b vai ser igual a derivada do cosseno, que no caso é menos seno de x, avaliado em g de x, ou seja, avaliado em ax mais b. Então, vai ficar menos seno de ax mais b, vezes a derivada de g. G é ax mais b, cuja derivada é a. Certo? Então, a derivada de cosseno de ax mais b vai ser menos a seno de ax mais b. Então, esta é a derivada primeira da minha função. Vamos calcular a derivada da derivada primeira, ou seja, obter a derivada segunda. Agora, então, como nós temos menos a vezes seno de ax mais b, o menos a que é um escalar. Então, a derivada dessa função vai ser menos a vezes a derivada de seno de ax mais b. Novamente, seno de ax mais b é uma função composta, onde que as funções envolvidas são seno de x e ax mais b. Então, calculando a derivada de seno de ax mais b pela regra da cadeia, nós vamos ter que isso vai ser igual a derivada do seno, que no caso é cosseno, avaliado em ax mais b, ou seja, cosseno de ax mais b, vezes a derivada da g, ou seja, a derivada de ax mais b, que é a. Então, substituindo, certo? Então, a derivada segunda da f vai ser menos a vezes essa derivada que nós acabamos de calcular, ou seja, a cosseno de ax mais b. E vai me dar como resultado que a derivada segunda da f é menos a ao quadrado cosseno de ax mais b. Calculando mais uma vez a derivada, para obter a derivada de terceira ordem, então nós vamos ter, agora, novamente, eu tenho que usar a derivada de cosseno de ax mais b, que nós já calculamos, só vou substituir aqui, e aí o menos com esse menos aqui da derivada vai dar mais, e vai aparecer, então, um a ao cubo seno de ax mais b. Notem que a gente ainda não enxergou um padrão, porque a gente saiu aqui do a vezes menos seno de ax mais b, depois voltou para o cosseno, agora voltou para o seno, mas com sinal trocado. Ainda não dá para enxergar um padrão, para a gente generalizar essa derivada até grau n. Então, vamos calcular mais uma ou duas derivadas. Então, vamos calcular a derivada de ordem 4. Agora, nós vamos ter a ao cubo vezes a derivada do seno de ax mais b, que nós também já calculamos. Então, substituindo, isso vai me dar a na quarta cosseno de ax mais b. Vamos calcular mais uma derivada, que é a derivada de quinta ordem. Precisamos derivar cosseno de ax mais b, que no caso é menos a seno de ax mais b. Multiplicando por a na quarta, me fornece que a derivada de quinta ordem é menos a na quinta seno de ax mais b. Agora, a gente vai olhar para essas derivadas que nós calculamos e vamos ver se a gente consegue enxergar um padrão. Então, notem que a derivada de quinta ordem tem aqui um a na quinta, essa potência aqui é igual, né, ou esse expoente é igual à ordem da minha derivada, vezes menos seno de ax mais b. Se a gente for comparar com o primeiro termo, aqui nós também temos o a elevado a 1, que é igual, né, esse expoente igual à ordem da derivada que eu estou calculando, vezes menos seno de ax mais b. Então, a gente pode generalizar, fazendo o mesmo com os demais termos, ou seja, essas derivadas, elas dão um indicativo que elas vão ter um padrão se a gente for olhar de 4 em 4 derivadas. Ou seja, para as derivadas de ordem 1, 5, 9 e assim por diante, nós vamos ter que essa derivada vai ser menos a vezes seno de ax mais b. Para n igual a 2, 6 ou 10, essa derivada vai ser menos a na n cosseno de ax mais b, que engloba essa segunda derivada aqui, né? Se n igual a 3, 7, 11, nós vamos ter que essa derivada vai ser a na n seno de ax mais b.
E se n for 4, 8, 12, assim por diante, essa derivada, né, olhando aqui para a derivada de quarta ordem, vai ser a elevado a n cosseno de ax mais b. Então, podemos compactar mais ainda essa notação e escrever desta forma, onde que, além do índice n, vai entrar o k. Por quê? Porque notem que quando nós temos aqui o seno aparecendo em 1, 5, 9 e em 3, 7, 11. Ou seja, em derivadas ímpares. Em derivadas pares aparece o cosseno. A única diferença entre essa primeira linha e a terceira, por exemplo, é o sinal aqui na frente. Lógico, né, o expoente que vai mudar dependendo do n que eu estou considerando. Então, tentando agrupar isso numa única notação, a gente chega nessa, onde que isso me diz que a derivada enésima é menos 1 elevado a k, vezes a elevado a n, cosseno de ax mais b, onde que o n é igual a 2k. Ou isso vai ser igual a menos 1 elevado a k mais 1, a elevado a n, seno de ax mais b, se esse n é igual a 2k mais 1. E eu vou olhar para essa formulinha, para k igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Então, quando k é 0, eu vou ter n igual a 0, ou seja, eu vou ter minha própria função aqui. Quando eu substituo aqui k igual a 0, eu tenho n igual a 1, vou ter a primeira derivada. Para k igual a 1, eu vou ter aqui o n igual a 2, então eu vou ter a segunda derivada. Para k1 aqui nessa segunda, eu vou ter n igual a 3, vou ter a terceira derivada e assim por diante, certo? Então, nos exemplos vistos acima, nós apresentamos generalizações da derivada, ou seja, nós obtivemos a derivada de ordem n para um n natural qualquer. Eu quero ressaltar de que essa derivada de ordem n, nem sempre a gente consegue obter uma fórmula geral, como a gente fez nesses exemplos. Em alguns casos, isso não é possível. Vamos para um próximo exemplo. Agora eu tenho uma função definida por partes. Eu tenho a função f de x dada por menos x ao quadrado, se x menor ou igual a 0, e dada por x ao quadrado, se x maior do que 0. E aí eu quero calcular a primeira e segunda derivada desta função, se existirem. Notem que, se x é menor do que 0, a função é dada por menos x quadrado, e neste caso, a derivada de menos x quadrado é menos 2x. Da mesma forma, se x maior que 0, a função é dada por x ao quadrado. Derivando essa função, nós vamos obter 2x. No ponto 0, a gente vai ter que usar a definição da derivada para verificar se a função é diferenciável. Então, vamos lá. Então, nós temos que calcular o limite quando o x aqui tende a 0, certo? Desta função, ou seja, desse quociente. Então, f de x menos f de 0 dividido por x menos 0. Então, f de x, no caso aqui, nós vamos ter que olhar para x menor que 0 e x maior que 0. Quando x é menor que 0, é dado por menos x quadrado, menos a f de 0, que é 0, dividido por x. Então, f de x para x maior que 0 vai ser x ao quadrado, menos a f avaliada em 0, que nesse caso é 0, dividido por x. Ou seja, nós temos que este quociente é menos x se x menor que 0 e é x se x maior que 0. E aí, calculando agora o limite desse quociente quando x tende a 0, se a gente for olhar à esquerda do ponto 0, é dado por menos x, esse quociente, e quando x tende a 0, isso vai para 0. Da mesma forma, se eu olhar à direita do ponto 0, esse quociente é x, então esse limite também é 0, ou seja, a derivada da função f no ponto 0, ela é 0. Então, eu posso dizer que a derivada da função f, ela é dada por menos 2x se x menor ou igual a 0, e é 2x se x maior do que 0. Conhecendo a derivada primeira, vamos agora calcular a derivada segunda da f. Então, olhando para x menor do que 0, a derivada de menos 2x vai ser menos 2.
para x maior do que zero, a derivada de 2x vai ser 2. E no ponto zero, nós vamos ter que usar a definição para verificar se a função é diferenciável. Notem que à esquerda do ponto zero, a derivada da função vai valer menos 2x. Então, vai ter menos 2x menos a função avaliada menos a função f' avaliada em 0, que é 0. Então, nós vamos ter menos 2x sobre x, ou seja, menos 2. Então, o limite quando x tende a 0 pela esquerda é menos 2. De maneira análoga, a gente percebe que o limite deste quociente, quando x tende a 0 pela direita, é 2. Então, como os limites à esquerda e à direita do ponto zero desse quociente são diferentes, quer dizer que o limite no ponto não existe. O que a gente estava tentando calcular? A derivada segunda da função f no ponto zero. Então, quer dizer que a derivada segunda não existe. Se a gente for olhar o gráfico dessas funções, então notem, nós temos aqui em preto o gráfico da f, que é uma função suave. Então, tanto é que a gente viu que ele admite derivada primeira. Derivada primeira é esse gráfico em azul. Já agora, neste caso, em x igual a 0, ela tem um ponto anguloso. E quando nós calculamos a derivada segunda, nós percebemos que a derivada primeira não é derivável neste ponto. Que a gente já vê pelo gráfico também, pelo fato de ter esse ponto anguloso, né? Já dá um indicativo. Ok? Então, o ponto x igual a 0, ele não pertence ao domínio da derivada segunda. Mas, derivada primeira está definida nesse ponto, né? Não tem problema nenhum. Mas na derivada segunda, não. Bom, uma aplicação, né, da derivada de alta ordem, ou, né, no caso, a derivada segunda, é no cálculo da aceleração. Então, nós já definimos, né, a velocidade instantânea, e nós vimos que a velocidade instantânea de um objeto em movimento, ele corresponde à taxa de variação, né, da posição do objeto em relação ao tempo. Então, se eu tenho um objeto que está se movimentando ao longo do eixo y, e sendo que na posição t, essa posição vai ser dada por y igual a f de t, então a velocidade instantânea desse objeto no instante de tempo t, ela vai ser dada pela derivada de y em relação a t, ou seja, por f' de t. Se nós agora pegarmos essa velocidade e olharmos para a taxa de variação da velocidade, nós vamos obter a aceleração. E taxa de variação é o quê? É derivada. Isso quer dizer que a aceleração do objeto em questão vai ser a derivada segunda da função f. Então, a aceleração do objeto no instante de tempo t vai ser igual à derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a derivada segunda da função posição em relação ao tempo. Então, vamos olhar para um exemplo. Então, se eu tenho uma partícula P movendo-se ao longo do eixo y, de tal forma que a posição y, dada em metros, no instante de tempo t, dada em segundos, é dada por y igual a t vezes ln de t, então eu quero encontrar a velocidade e a aceleração da partícula P no instante de tempo t. Na letra B, eu quero determinar a velocidade e a aceleração da partícula no instante de tempo t igual a 4 segundos. Bom, então, para a letra A, nós queremos encontrar a velocidade e aceleração num instante de tempo arbitrário. Então, pelo que nós vimos, a velocidade é a derivada da função posição, ou seja, vai ser a derivada de t vezes ln de t. Então, nós temos aqui um produto de duas funções, usando a regra do produto. Então, essa derivada vai ser a derivada da primeira função, ou seja, a derivada de t, que é 1, vezes ln de t, mais a primeira função, que é t, vezes a derivada da segunda função.
No caso, a derivada do ln de t é 1 sobre t. Simplificando, nós chegamos que a velocidade desta partícula num instante de tempo qualquer, ela vai ser dada por ln de t mais 1. E agora, para obter a aceleração, basta a gente derivar a função velocidade. Então, derivando ln de t mais 1 em relação a t, nós vamos ter que a derivada do ln de t é 1 sobre t, mais a derivada de 1, que é 0. Então, a aceleração da partícula num instante de tempo t qualquer é dada por 1 sobre t. Tendo isso em mente, agora a gente quer calcular a velocidade no instante de tempo t igual a 4 segundos. Então, basta substituir o t igual a 4 aqui na função velocidade, ou seja, ln de 4 mais 1. Usando uma calculadora, a gente percebe que a velocidade no instante de tempo 4 vai ser aproximadamente 2,39 metros por segundo. A aceleração, nós já temos a função que dá a aceleração, então basta avaliar a aceleração no instante de tempo 4, ou seja, 1 sobre t, quando t é igual a 4, vai me dar 1/4, ou seja, 0,25 metros por segundo ao quadrado, vai ser a aceleração no instante de tempo t igual a 4 segundos. Então, esta é uma das aplicações de derivada de segunda ordem, e mais para frente vocês vão ver também de que a derivada de segunda ordem ela tem um papel bem importante na hora da gente encontrar máximos e mínimos de uma função, e ao longo do curso vocês vão ver mais aplicações de derivadas de alta ordem, e aqui foi somente uma ilustração de algumas possibilidades que a gente tem. Bom, então por hoje ficamos aqui, até a próxima aula.